Olá, tudo bem? Caríssimo eleitor e eleitora que se preparam para o momento da escolha. Votar é escolher. E como já diz o bordão desgastado, mas válido, seu voto não tem preço, tem consequência, mas tem valor. E desta forma, você precisa estar preparado, sobretudo, com boas informações para exercer o seu direito. Mais do que um dever, trata-se de um direito que, ao fim e ao cabo, ainda não permite recurso em qualquer instância, liminar, ou seja, o seu voto, obviamente sendo secreto, é democrático. Pode mudar, sobretudo, a realidade que você vive, salvando, evidentemente, a democracia. É preciso continuar participando do processo, até porque da sua escolha, evidentemente, dependerá a sua rotina nos próximos 4 anos, sobretudo no que se refere aos serviços essenciais garantidos pela Constituição. Educação, saúde, segurança e transporte. Portanto, é imprescindível e relevante que você tenha as melhores informações acerca desse processo. Não tão somente sobre o currículo do candidato, que deve privilegiar, evidentemente, um programa de governo em detrimento de um programa de governo, de poder. Nossa cidade precisa ter os seus interesses privilegiados. É preciso que aquele que venha assumir a gestão municipal pelos próximos 4 anos entenda que Nova Friburgo é uma cidade extremamente diferenciada dos outros 5.569 municípios do território nacional e assim deve ser tratada. Como nos ensina o ilustríssimo amigo, companheiro, professor Jorge Carvalho, que estará conosco na próxima semana, com as suas garras afiadíssimas, nos ensina que Nova Friburgo é o que nos une, e assim deve ser tratada e considerada. E nesta edição, dando continuidade à série de 20 programas tratando das eleições municipais neste ano, conversaremos com um publicitário que conhece tudo e mais um pouco acerca desses meandros, nos mostrando aquelas campanhas que têm por finalidade, sobretudo, lhe iludir. Você, incauto eleitor, acaba por vezes se deixando seduzir por aquelas campanhas atraentes, mirabolantes, que lhe convencem pelo formato e não propriamente pelo conteúdo. Sendo assim, trataremos também, nesta mesma pauta, das fake news e, atenção, da influência da inteligência artificial nesta campanha eleitoral. Garganta hoje está me sacrificando. Sendo assim, conversaremos com um grande amigo, professor, e que sempre que aqui comparece, mais do que uma entrevista, nos dá a oportunidade de assistir uma verdadeira aula. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Neste dia 12 de agosto de 2024,
assista atentamente, analise, compare e reflita. Vem com a gente. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta edição de algo que por vezes você não se apercebe, que é estratégia utilizada pelas grandes agências de marketing para tornar uma determinada candidatura, independente do seu representante, vencedora. Nós já tivemos exemplos inúmeros no país, inclusive em Nova Friburgo. Quando me lembro, para citá-lo honrosamente, o colega engenheiro Heródoto Ben de Mello não tinha qualquer chance nas pesquisas que antecediam as eleições municipais. E uma campanha muitíssimo bem feita por uma agência de publicidade o levou à vitória nas urnas. Trataremos dessa questão com um especialista no assunto, meu amigo, companheiro. Salve, Zuri. Professor Roberto Lúcio. Isso, me sacaneia. Já começa me sacaneando. Adoro te chamar de Roberto Lúcio, até porque lhe faz lembrar da senhora sua mãe. Isso, eu mereço. Em minha defesa, Roberto Mendes. É uma grande satisfação, amigo. Prazer é todo meu. Tê-lo conosco, uma honra, um privilégio poder
compartilhar da sua sabedoria, da sua inteligência, Muito obrigado. da sua franqueza, da sua sagacidade. É um momento de absoluto prazer Absoluto. para nós que apresentamos Impagável. o programa. Tava pensando aqui, qual seria... Eu acho que eu não tenho nem roupa. Eu não tenho nem roupa para um evento desse. Muito bom. Tamanha muito bom. grandiosidade do conhecimento, do carisma, da elegância Sem do convidado. dúvida, sem eu não vou dúvida. nem falar nada para não perder tempo. Deixa ele falar. Estou ficando Exatamente. encabulado. Bem encabulado. Professor, amigo, Diga lá. é evidente que estamos aí num período bastante intenso das movimentações eleitorais. Em breve, as candidaturas estarão devidamente registradas e a campanha eleitoral dita gratuita começará no final deste mês. Enfim, você que é um publicitário dos mais notáveis que eu conheço e que trata desse tema com profundidade, lhe faço a pergunta que não quer se calar. Uma agência de publicidade é capaz de eleger um candidato? Eu diria que a publicidade é uma parte muito importante de uma campanha, né? Muito importante. E vale mencionar, dentro da sua frase, a campanha gratuita, né? Não tem... Gratuita para o candidato, né? Exatamente. Para a população não é gratuita, porque a gente paga isso tudo com o dinheiro dos nossos impostos, que deveriam ir para outras prioridades muito maiores, né? Mas o fato é que as campanhas são orientadas, toda boa campanha é orientada a partir das pesquisas. Essas pesquisas rodam em toda a base da população, dentro das proporções dessa população, ou seja, se eu tenho mais classe D e E, eu converso com mais pessoas desse universo. Se eu tenho um número intermediário de pessoas de classe média, B e C, eu converso com um número intermediário de pessoas. Se eu tenho um grupo mínimo de classe A, eu vou conversar com um pequeno número dessas pessoas, para que eu consiga descobrir quais são os assuntos sensíveis. E esses assuntos sensíveis constroem a pauta da candidatura. Então, por si só, conceitualmente, a campanha nasce de alguma coisa que não é baseada no candidato, mas sim nos eleitores. E aí o candidato vai escolhendo ao longo do caminho se ele vai, de fato, fazer o que os eleitores querem ou se ele vai apenas falar do que os eleitores querem, né? E não à toa a gente tem aí tantas histórias dessa falta de sincronismo entre o candidato que você elegeu e a realidade que você vive ou continua vivendo ou passou a viver, né? Porque é muito fácil eu saber o que eu devo falar na minha campanha, tá certo? Para que eu agrade as pessoas e que elas venham, falem, nossa, ele é tudo o que eu queria. E isso não é uma coincidência, isso é fruto de um trabalho de pesquisa. E também as agências orientam os candidatos acerca do que não falar. O que não falar, como se vestir. Que eu entendo que é mais importante. Inclusive. Sim, muitas vezes sim. Quantas vezes a gente está diante de campanhas onde a gente fala, o candidato tal, se não falar nada errado, já está eleito. Exatamente. É só ele não fazer uma merda e vai dar tudo certo. Exatamente, entendeu? bicho. Porque, às vezes, o que você fala atrapalha muito mais, ou aquilo que você não deveria ter falado atrapalha muito mais do que todas as outras coisas que você fez ou falou. Você me fez lembrar, se me permite a citação, Todas. do filósofo Confúcio, que entre as suas 20 sabedorias, a que mais eu me identifico é aquela que diz que o silêncio é um amigo que não te trai. E é absolutamente verdadeiro. Agora, a agência também influencia na forma de se comportar, no figurino, no fardamento, no tom de voz. Você falou do Confúcio, eu me lembrei de um ex-presidente americano, eu acho que foi o Reagan que disse isso. Ele falou, você tem 2 orelhas e uma boca para usar nessa proporção. E também falou que às vezes você fica calado e parece um idiota, mas na maioria das vezes você abre a boca e confirma as expectativas. Entendeu? Muito bom. Então tem que tomar Verdade. muito cuidado com o que a gente Verdade. fala para que a gente não piore as coisas. Verdade. Mas as agências definem óculos, roupa. Óculos. Usar ou não óculos muda a percepção das pessoas.
fazer um teste prático aqui, ó. Caro espectador, minha cara normal, agora minha cara de sábio. Fico ou não fico mais sábio de óculos? Não tenha dúvida disso, amigo. Vou fazer um programa com esses óculos. Entendeu? Então, olha só. Exatamente. Então, Esse fio de óculos, vou colocar esse aqui. Exato. Agora é o inspetor Zuri. É o inspetor de polícia, Zuri, investigando. Exatamente, as eleições, cuidadosamente. Ótimo. Nós estamos aqui agora. Exatamente. Então, assim, tudo isso impacta, e isso também, mais uma vez, é uma construção feita a partir de informações. Você testa você testa com esses grupos, né, com essas pesquisas focais que a gente chama, que são pequenas representações dessa população, e você faz testes. Bota uma foto, bota outra foto, bota outra foto. E as pessoas vão dizer, isso aqui eu gosto mais, isso aqui me parece mais confiável, isso aqui eu deixaria passear com o meu cachorro, isso aqui eu não deixo. Então isso aqui eu deixo a minha carteira em cima, isso aqui eu não deixo. Então você vai ali fazendo, isso, doutor, fazendo essas amarrações, não foi por acaso. Então tudo isso faz parte de uma narrativa para você construir o personagem que a gente conhece como candidato, mas é um personagem. Então, Prossiga. é isso que eu ia te perguntar. Nós não temos candidatos, nós temos personagens construídos a partir da pesquisa. É como aquele algoritmo, né, do Instagram, onde a gente compra, da Amazon. Então, é pesquisado e daí em diante aquele candidato, ele é totalmente igual massinha, ele é construído para agradar. Aí constrói-se o cenário, o figurino, a construção de emoção, de subjetivismo. O melhor exemplo disso, sem querer tocar em pontos sensíveis, é o Lula, porque ele é o candidato mais antigo da história, ainda em funcionamento, vamos chamar assim. Pega o início dele, pega o que ele se transformou do ponto de vista de imagem, de fala, etc. e tal, em particular em período de campanhas. Uhum. Então, e eu não estou dizendo que necessariamente isso está errado, não. Eu estou dizendo assim, existe uma metodologia, existe uma tecnologia, existe um grau muito maior de assertividade, por que não usar? A gente faz isso na nossa vida, a gente faz isso nas nossas empresas, a gente faz isso com nossos perfis pessoais na rede social. Quando a gente quer seduzir os nossos Exatamente. encontros. Então, assim, seria uma hipocrisia dizer que isso está errado. Só é importante deixar todo mundo relembrando disso, que a política, como você falou dos encontros, é uma dança do acasalamento, onde você está tentando acasalar com o voto. Exatamente. Então vale a sedução, vale a conversa, vale a expectativa, vale a promessa, vale um monte de coisa. Afinal de contas, é uma guerra. Quando a gente está interessado em alguém, hoje em dia, né, na época da minha juventude, eu não tinha o Instagram, mas você estuda uma pessoa Hoje antes é de plenamente abordá-la, possível, claro. né? E quando a gente vai falar agora da inteligência artificial, do uso da deepfake, que é o que foi dito, que está sendo dito pelo TSE, a partir de sexta-feira agora está liberado o uso da inteligência artificial, a partir do dia 16, nas campanhas, com algumas ressalvas. Tomei conhecimento de que vai ser disponibilizado um aplicativo de nome Pardal para que qualquer um do povo, possa denunciar quando entender que uma campanha está infringindo as regras. E não será possível o uso da inteligência artificial, se eu estiver errada, me corrija, se aquela pessoa que está veiculando o vídeo, ou a imagem, ou o áudio, ou o programa de rádio, não explicar que está fazendo uso da inteligência artificial. Precisa ser avisado. Eu acho assim, eu sempre brinquei com a seguinte coisa, né? A gente, como pai e mãe, a gente tem que saber muito bem porque a gente fala não para o filho, né? Porque se a gente falar não para tudo, a gente vai tomar uma volta violenta e o filho vai descobrir que a gente não tem metade do poder que ele acha que a gente tem. E a gente vai passar vergonha. Eu acho que o TSE deveria ter esse cuidado. Porque hoje você já tem inteligências artificiais onde eu boto uma câmera em mim, faço os marcadores de feição, então eu faço uma cara mais triste, mais alegre, mais movimentada, mais teatral, e isso se aplica à fisionomia do outro. Uhum. Então, vamos combinar. Você tem um monte de candidato que é muito ruim de vídeo.
Então você vai pegar esse candidato hoje que é ruim de vídeo, vai passar isso numa pós-produção como inteligência artificial, que vai ter uma pessoa que vai dublar esse candidato em termos de feições, para que ele entregue o sofrimento, a alegria, a tristeza, o pensar, todas essas emoções que são tão importantes na hora de passar uma mensagem. Olha só, meu caro telespectador, se eu quero que você... Olha que pausa dramática. Olha como é que eu consegui te prender. Olha, eu abaixo meu tom de voz. Exatamente. Eu falo mais pausado. Olha como parece mais importante o que eu estou dizendo. E se eu tenho um momento de explosão, olha como eu te levo para cima junto comigo, como você fica cheio de ânimo, cheio de possibilidades. Então, consiga controlar essa inteligência artificial daqui para frente. Não vai conseguir. O teatro vai ficar muito mais legal do que era. O que a gente precisa entender é que é teatro. Não tem que lutar contra o teatro, só tem que deixar claro que é um teatro. Então, em vez da gente ficar se batendo, como você vai abrir aí um aplicativo de denúncia, com 1 milhão de robôs que você tem hoje, com perfis, com tudo que tem direito. Não sei se vocês já viram, as usinas de robôs que tem na China, por exemplo, são milhares de celulares conectados em rede, com perfis ativos. Você vai criando 5 mil perfis de pessoas que não existem, em celulares reais, que estão ali interagindo com a sua postagem. Eles conseguem driblar o Facebook, o Instagram, o Google, não vai driblar o TSE, ou a gente vai continuar acreditando que o TSE é a melhor tecnologia do mundo. Não tem como. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é uma coisa muito simples. É teatro. Ponto. Não se seduza pelo teatro. Porque ele vai ser sedutor, sim. É igual foto de perfil de aplicativo de namoro. Ninguém bota uma foto seca ali, sem filtro, sem isso, sem um elogio a mais. Todo mundo está ali naquele velha história, né? O cara é tão bonito quanto a mulher, a mãe acha, é tão rico quanto o filho acha. E é assim que os caras, todo mundo queria seu próprio perfil. Então, na política não vai ser diferente. O que a gente precisa é saber fazer esses rebaixos. Peraí, se o cara vai fazer isso tudo, qual é a vida anterior dele? O que ele fez? Deixa eu olhar, então. Pô, esse cara não fez porcaria nenhuma. Entra lá no ranking dos políticos. Como é que esse cara está cotado? Que dificilmente um candidato venha a prefeito, pelo menos, sem ter tido uma vida pregressa, politicamente falando. Tem que ver quem é ele na fila do pão. Exatamente. Então entra lá, vai procurar, vai pesquisar. Agora o que a gente precisa ter em mente também é o seguinte: uma parcelinha desse tamanho vai fazer isso. O resto vai comprar o teatro. Aproveitando o ensejo, que eu não posso desperdiçar um segundo com você aqui. Falávamos há pouco sobre o nível intelectual, sobre o número de eleitores alfabetizados, e você me deu uma aula explicando para mim como que funciona o eleitor crítico. Explica para quem está assistindo a gente. O fato é que você tem estatísticas que mostram que o Zori até me corrigiu, falou em 33%, se não me engano, de analfabetos funcionais. O que são analfabetos? São pessoas que simplesmente não têm nenhuma capacidade de compreender. Ele lê uma frase e não entende. Então, assim, ele lê, mas ele não codifica, ele não compreende o que está ali. Aí você tem outra parcela gigante que está idiotizado. O cara tem capacidade, sim, mas ele está lá, ele está preocupado com a fofoca, ele está preocupado com o funk, ele está preocupado com outras coisas menos relevantes na vida, e ele está imitando as pessoas erradas, né, como eu costumo dizer. E nessas palestras que eu comentei com vocês, que eu faço em escolas públicas, às vezes eu vejo algumas pessoas lá que o cara está imitando quem? Eu pergunto para ele, falo, meu amigo, essa tua roupa, esse teu cabelo, você está imitando quem? Esse cara tem sucesso? Porque eu sempre procurei imitar na minha vida pessoas que tinham prosperidade. Não as pessoas que eram jogosas, mas sem nenhuma prosperidade. Então você tem uma parcela gigante de pessoas que não se interessam por nada.
Então, no final das contas, você acha que a política está trabalhando para quem? Para nós aqui? Você que está aí na TV, que está usando a sua noite de segunda-feira para pensar política? Quantas pessoas estão de fato pensando política? Exatamente, porque falávamos sobre os poderes, né? Quando a gente falou da influência do poder da mídia. Eu falava com o professor Roberto sobre os poderes que conhecemos e que esperamos que todos vocês conheçam. Legislativo, executivo, judiciário. Eu falei com ele que entendia que a mídia, hoje, né, os veículos de mídia, seria o quarto ou o quinto poder. Para quem entende que o Ministério Público é um quarto poder, seria o quinto. Para quem não entende, seria um quarto poder. A mídia, na verdade, hoje é o primeiro poder, é o poder mais poderoso. É a que elege, é a que faz com que a gente enxergue alguém como culpado. Falamos do caso Escola Base, do linchamento moral, a partir de lá, de 1990 e pouquinhos. Quando uma notícia num jornal fez com que uma cidade acabasse com a reputação e destruísse o patrimônio e as pessoas, por conta de uma notinha no jornal errada, em 1990 e poucos. Hoje, em 2024, professor Roberto, estamos à expectativa do que está por vir. A mídia continua com um poder absurdo, pelo contrário, né? Só que a mídia está descentralizada, mas muito mais atuante. Né, através das mídias sociais, né, das redes sociais. Então você tem a mídia tradicional e você tem agora no nosso bolso, 24 horas por dia com a gente, fontes de notícia, que não são necessariamente notícias... Isso que eu ia te perguntar. Fontes de notícia ou de proteção, ou produção de conteúdo? Uma coisa é produção de conteúdo, outra coisa é uma notícia... Olha, eu vou te dizer que hoje... selo. Hoje, quando eu olho lá para trás... E hoje, como você tem o contraponto, eu pergunto até que ponto a gente não comprou muita mídia no passado, inclusive em 1990, achando que era mídia, quando na verdade era produção de conteúdo. Né? Então a gente sempre achou que um repórter era alguém acima de uma suspeita. E hoje a gente já sabe que repórteres também estão a serviços de interesse. Não todos, mas também. Como não todos os juízes, mas deve ter algum. Como nem todos os advogados, mas deve ter algum. Como nem todos os publicitários, mas deve ter alguns. Como nem todos os médicos, mas deve ter alguns. E assim por diante. Então, no final das contas, quem não produz conteúdo? Quem é o santo que só produz notícia? Eu não sei responder isso, eu só tenho uma certeza. Eu não sei quem é. Então... Eu não sei se mudou muito. O que está mudando é o fato dela estar agora no nosso bolso através de várias mídias, de estar na televisão, de estar no YouTube, de estar em redes sociais, de estar em vários lugares. Notícia, produção de conteúdo, mentiras, possibilidades, verdades, tudo ali misturado. E o que está impactando na saúde mental de todos nós, e principalmente nas empresas. Né? E da juventude, talvez, eu diria. Ontem também. Eu olhava o Instagram, só tinha Feliz Dia dos Pais para o pai mais perfeito do mundo. Isso. Todos os pais ontem eram os mais perfeitos do mundo. E a gente só vê ali aquela foto da pessoa mais linda, da mulher mais linda, do advogado mais bem-sucedido e do político mais generoso. Né? Chega a ser chato abrir o Instagram. Monótono. Eu já passei daquela fase de ficar depressiva, porque eu pensava, nossa, minha vida é uma merda. Isso, já passei por isso também. E agora, com o cenário de eleição, é isso que a gente vai ver, não é, professor? Provavelmente. Provavelmente verão muitos super-heróis vestidos de capas reluzentes para salvar tudo que não foi feito. Né? Professor, nós estamos encerrando esse bloco, mas antes, até para descontrair ainda mais... As nossas entrevistas são verdadeiras resenhas e são ótimas por conta disso. Relembre a eleição de Fernando Collor de Mello, que você sempre descreve com absoluta propriedade quando tratamos desse tema. Ela foi o primeiro marco, né, da produção de um super-herói da noite para o dia, né, do então Caçador de Marajás. Exatamente. Né? Você tinha pessoas muito poderosas dentro do poder público do Brasil, né, do Congresso, e ele veio com essa promessa, saiu do nada, era um cara sem cenário nacional,
e muito poderoso em Alagoas, mas sem projeção nenhuma nacional, e veio com essa promessa de caçar os marajás, né? Era o anticristo da vez, era o Marajá, era aquele político rico que vivia usando o Estado e o dinheiro do Estado a seu próprio benefício. E na época, inclusive, era o contraponto que se precisava criar para evitar o Lula naquela época, né? E foi um sucesso estrondoso, se criou essa figura do herói, literalmente, né? Foi um Minha cara mãe tinha foto dele no guarda-roupa. Até voar de jato ele voou, gente. Isso, até voar de jato o cara voa. Sensacional! Então, assim, foi a criação do primeiro grande herói e foi explodido pela política também, porque começou a mexer onde não tinha que mexer. Exatamente. A ideia era que ele entrasse e deixasse os marajás onde estavam, né? Só dissesse o texto dele, mas ele quis improvisar. Ele quis improvisar, exatamente. Então começou a ele querer se tornar o Marajá e o sistema foi bruto, explodiu com o cara. Mas a criação do personagem foi inteligentíssima. Inteligentíssimo. Sujeito atlético, Isso, bonitão, praticava galã, esportes. exatamente. Andava de jet de manhã. ski, Isso. na época que ninguém sabia o que era isso. Exatamente. Até voar de jato ele voou, no jato da FAB. Exatamente. Então, assim, foi a produção de um herói mesmo. Só faltava pouco pra capa ali. Que convenceu. Convenceu. E se elegeu. E se elegeu exatamente com o objetivo de ele ser uma marionete do sistema. E quando ele achou que realmente o poder era dele, o poder foi lá e deixou bem claro que não era dele. Explodiram com o cara, impeachment nele. Simples assim. Simples assim. Exatamente. O sistema é bruto. Cruel. Muito bem. Não se deixe seduzir pelos super-heróis nesse período de campanha eleitoral. Certamente você irá acompanhar, evidentemente, este período e deve fazê-lo. Determinadas candidaturas vão lhe oferecer o que não poderão cumprir. Esteja atento, sobretudo, com as fake news e também com aquelas situações que a inteligência artificial pode criar. Talvez você já esteja sendo submetido a este cenário sem perceber. Depois do intervalo, continuaremos essa resenha com o professor Roberto Lúcio e, atenção, DJ dos mais desenvoltos e que já há algum tempo me disse que em dada entrevista iria fazer aqui uma apresentação, mesmo que de maneira breve, mas vamos continuar aguardando. Será hoje. Atenção! Será hoje? Estamos no período de promessas. Sensacional! Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida, vem pra Maricá. Vem! De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho.
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Aproxima-se o período eleitoral, quando candidatos a vereador e a prefeito de Nova Friburgo estarão nas ruas, estarão nas casas, estarão visitando as pessoas para solicitar o seu voto. Aproxima-se o momento de exercermos o nosso poder. Como dizia num dos comícios das Diretas Já, no Rio de Janeiro, o jurista Sobral Pinto: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. É uma utopia? É uma utopia. Não há dúvida. Mas nós temos que tender para lá. Utopia é uma espécie de lugar, é uma espécie de um ponto onde a gente sabe que nunca chegará, mas devemos andar naquela direção. Todo poder emana do povo, do seu poder, do meu poder, do poder do cinegrafista, do poder do coordenador deste programa, da direção desta TV Zoom, de cada eleitor em Nova Friburgo. Eleitores que aumentaram. Já somos mais de 154 mil eleitores, com a maioria de mulheres. A diferença entre mulheres e homens é de 7%. As mulheres terão, portanto, na próxima eleição, protagonismo. Seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de ter alguma esperança nos governos municipais, no legislativo municipal, vão dar o tom nesta eleição. Mas nós sabemos que temos também muitas abstenções. Não votam aqueles que não têm, inclusive, obrigação, que já estão com uma idade mais avançada. Mas a minha opinião é a seguinte: saia de casa para o bem da democracia. Saia de casa como um ato de exercício do seu poder. Saia de casa também como um exercício da sua humildade. Entre os muitos candidatos a vereador e a prefeito que surgirão, certamente algum merecerá
o nosso voto. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e meu eterno mestre Hamilton Werneck, que aqui comparece semanalmente, sobretudo, lhe oferecendo contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Preciso elogiar mais uma vez o professor Hamilton. Primeiro, citou Sobral Pinto, hoje, no dia 12 de agosto. Preciso lembrá-los. Ontem foi dia do advogado. Excelente. Não só dia dos pais, foi dia dos advogados. Então, cumprimento a todos os meus colegas. Eu, advogada criminal, sou aquela que todo mundo fala mal até o dia que liga para mim desesperado, pedindo para soltar seu filho, né? Vamos lá. Ele falou de Sobral Pinto, falando sobre a ideia utópica que todo o poder emana do povo, que o exerce direto ou indiretamente. E eu acho muito legal falar que a utopia que ele fala ali tão lindamente é a utopia que Eduardo Galeano nos falava lá atrás. O que é a utopia? Para que serve a utopia? Para nos fazer caminhar, né? Caminho 10 passos, ela se afasta 10 passos. Corro 10 passos, ela se distancia 10 passos. E a utopia, como na política, como na poesia, como no estudo, serve para isso, para nos dar motivação e nos fazer caminhar. Vamos tentar escolher alguém que não seja esse super-herói construído, mas alguém que nos traga algum bem-estar. Nem que seja o bem-estar do ônibus, ou de uma vaga, ou de um remédio dentro do Raul Sertã. E com isso eu pergunto para o professor Roberto. Professor, é possível... Antes de você prosseguir, se me permite, você, caríssimo telespectador, acabou de assistir a segunda versão do quadro Opinião, em que doutora Aline de Freitas Spinelli, minha inseparável partner, minha comadre, figura adorável, encantadora, inteligentíssima, durante muito tempo, você sabe disso, também produzia o quadro Opinião e se apaixonou por essa proposta e o fazia com extrema sabedoria. Então, evidentemente, ela reviveu esses momentos, lhe proporcionando, sobretudo, informação com opinião. Prossiga. Professor Roberto Mendes. Muito obrigado. Não serei impeachmentada. Estamos a poucos dias, né, das eleições. Nós, friburguenses, que ainda temos uma convivência mais orgânica, né, menos sintética, no sentido de... Ainda temos a chance de conversar do boca a boca, de tomar um café no mesmo lugar. Friburgo é uma cidade muito pequena, não tem nem segundo turno, né, por conta do número pequeno de eleitores e de habitantes. Esse ano, levando em consideração que ainda temos um pouco de um percurso mais orgânico, a gente consegue decidir a eleição sem dar o pódio para a inteligência artificial? Muito boa a tua pergunta, Aline. Eu creio assim, nas cidades maiores, tudo fica mais distanciado, né? O poder e o povo estão muito mais longe. Em cidades menores isso fica muito mais sensível, muito mais real, né? A diferença literalmente é subir uma escada. Então você consegue alcançar o poder nas cidades pequenas. Então eu acredito sim que as campanhas em cidades menores, ela trabalha muito mais numa motivação e numa percepção muito diferente das cidades grandes. Uma cidade, você pegar Campos, por exemplo, que é uma cidade muito grande, pegar Niterói, que é uma cidade muito grande, Rio de Janeiro, você vai ter uma performance completamente diferente de uma cidade como Friburgo, ou se você ainda for mais para o interior, como uma Cordeiro ou Cantagalo. Então, eu acredito sim, o orgânico ainda é uma coisa que funciona, dependendo do boato, vai ser igual na época da catástrofe, né? Vai ser igual a... Eu caí. O que estourou? Foi o DIC? Não, qual foi o termo? Represa. A represa, isso. Então, aqui, lá em Rio Grande do Sul. Então aqui ainda funciona essa sensação da represa, sabe?
Então, a campanha se decide ainda muito dessa maneira mais orgânica, sim. Entendeu? O que não quer dizer, né, que podemos escolher errado ou mal. Sim, de forma, pelo contrário, continua sendo possível. Mas só para encerrar, o que você, já te perguntei isso aqui numa oportunidade, vou te perguntar de novo para a gente explicar. O que seria hoje uma deepfake? Então, você tem uma produção gigantesca de informação hoje, né? Parte dela surge do famoso boato de antigamente, que simplesmente vai num telefone sem fio, né? Vai um falando para o outro, porque telefone sem fio a criançada acha que é isso, né? Telefone sem fio é do nosso tempo, quando literalmente você tinha que dar recado para um, que era antes do telefone celular, era o telefone molecular, né? Você pedia para o moleque lá dar o recado. Exatamente. E aí um ia passando para o outro e a informação vai se distorcendo. Então você tem uma parte aí que é uma distorção sem maldade. Você tem uma parte que é pura maldade, né? Que é uma produção inventada de conteúdo. E eu volto aí para os riscos da inteligência artificial, que no curtíssimo prazo você não vai mais saber se aquele filme com a pessoa falando é verdadeiro ou é mentira. Você não vai mais saber, não vai mais saber. Você vai ver uma pessoa falando com a outra uma coisa completamente absurda e você não vai saber se aquilo é uma filmagem verdadeira ou se aquilo é uma filmagem, uma produção de inteligência artificial. Porque a informática está caminhando para um nível que é o nível da imperfeição. Porque a gente acha que errar é humano, né? O errar é humano. Isso que nos faz humano. Isso não é um defeito, isso é a nossa única característica. Então, é indispensável que a inteligência artificial aprenda a cometer erros para que ela se assemelhe de fato a nós. O que eu quero dizer com isso? Você pega, por exemplo, sabe aquele negocinho do não sou um robô que você clica? Aham. Você sabe por que aquele troço ridículo funciona? Porque a gente não vem com o mouse numa paralela e numa vertical, a gente não faz uma hipotenusa, a gente vem com o mouse todo torto para ir lá clicar. Nós somos imperfeitos. Gostei do termo hipotenusa. Sensacional. Viu? Boa. Entre os catetos tem hipotenusa. Exatamente. Então, assim, o leitor que está ali lê o cursor do mouse e percebe que esse caminho é um caminho imperfeito, então ele sabe que é um humano que está clicando. Porque o clicar, o robô faz fácil. O que ele ainda não sabe é fazer de forma errada. E isso é para onde a gente está andando com a inteligência artificial. Ela vai aprender a ser imperfeita. E a gente não vai mais saber o que é verdade ou mentira. E isso vai se aplicar à política, isso vai se aplicar aos escândalos, isso vai se aplicar às deepfakes, vai se aplicar a tudo. Mais pessoas serão linchadas, mais pessoas muito serão mais. E muitos que deveriam serão perdoados, porque estarão do lado da tecnologia e da informação. Então, assim, o mundo é mau. Vem muita coisa por aí. Em pouco tempo a gente vai estar discutindo isso de uma maneira muito diferente do que a gente está discutindo hoje, com um grau de complexidade, de consequência muito maior do que a gente percebe hoje. Serão inúmeros prejuízos e danos irreparáveis. E inúmeros ganhos e possibilidades. Uau. Como aconteceu quando começou a informática, quando começou o mercado de produção em massa, quando começou... E essa é a nossa história, né? Uns saem aleijados, outros saem milionários. Assim caminha a humanidade. E aí, professor, nessa vertente, evidentemente quem tem mais recursos tem mais chances. Provavelmente. Porque consegue investir em campanhas mais robustas, em aplicação de tecnologia, ou seja, consegue produzir um cenário que seja convincente. Sim. Mas, conforme você muito bem disse, a grande maioria não se apercebe disso. Não. Vota na emoção. Vota na emoção. A gente vota na emoção, a gente compra na emoção, a gente vive na emoção. É isso aí. Pois é. Mas eu voto com emoção. Como é que são os programas, como é que são os vídeos de campanha política? Não são aquelas crianças lindas
Beto Guedes cantando. Isso, aquelas coisas fantásticas. Ou é o cara mostrando estatística, explicando. Não, ninguém quer saber dos fatos. A realidade da maioria, da imensa maioria de todos, já é suficientemente dura. O que as pessoas querem exatamente o momento... respiro. O momento de respiro, exatamente. Então, a política, volto a dizer, a política não está inventando nada, ela só está usando a informação que ela tem sobre nós. E essas informações, elas estão disponíveis? Sim. De que forma? Desde a forma de você conhecer o ser humano, porque a gente tem uma série de características absolutamente incomuns, desde o fato de você entender momentos históricos que essas pessoas estão vivendo, desde o momento que você vai lá e faz efetivamente pesquisas nichadas e vai conversar com a população do bairro A, com a população do bairro B, da população dos bairros C, que são os 3 maiores colégios eleitorais por hipótese, e eu vou trazer e vou falar dessas 3 principais demandas, assim como eu vou esquecer aquele fim de trilho que ninguém sabe que existe. Eu não vou nem... Para que eu vou falar daquilo ali? Para que eu vou me comprometer quando eu acho que não impacta em ninguém? Então, é isso. É assim que funciona. Mas, professor, é uma pergunta bem, diria, cretina. Será que o Instagram, o TikTok, esses aplicativos, eles não estão com os dias contados? Porque eu percebo que alguns colegas, algumas pessoas, assim, tomando café, como falávamos há pouco, novamente, muita gente está enjoando dessa produção toda, desse cenário todo de mentiras. Tem uma hora que eu acredito que a gente vai enjoar disso, ou não? Ou eu estou completamente enganada? Fugindo um pouco da política, falando de consumo, você tem 3 componentes básicos que definem, que estão ligadas a qualquer tipo de consumo. E a ciclicidade é uma delas. A coisa vai e volta. Entra na moda e sai da moda. Você tem lá a questão da tendência, que é uma outra componente, que ela vai trazendo... você vai percebendo aos poucos, está enjoando essa coisa artificial. Então, o que vai acontecer, na verdade, vai se reinventar. Ou vai sair, vai deixar de ser Instagram, vai surgir uma outra rede social de um outro jeito. Por que isso deu tão certo? Porque está dentro de um conceito, de uma necessidade nossa, essa parte que nos une. Nós precisamos fazer parte, pertencimento. Sim. Né? Você, enquanto advogada, pertence aos advogados, enquanto criminalista, você subpertence aos criminalistas. Sim. Você pertence a Friburgo, você pertence às mulheres. A gente tem vários pertencimentos. Que nos preenche. E isso, que nos preenche, que nos dá significado, dá valor, né? Uma série de coisas. Então, essas redes sociais têm como um apelo muito forte esse senso de pertencimento. Você tem ali os seus amigos, os seus conhecidos, as pessoas que você influencia, exatamente. Você bota uma foto, todo mundo curte, que coisa boa, nossa, isso é... Enfim, vai de cada um, mas há quem não viva sem isso, há quem viva sem isso, há quem dê um pouco de valor, há quem dê muito valor. Então, isso vai ser ajustado. Os algoritmos estão lá o tempo todo estudando para ver o que está funcionando mais ou menos. Você botou uma foto menos produzida, botou uma foto mais produzida, isso aqui funcionou mais. Então ele entende que hoje o produzido ainda está funcionando. Ainda está nesse sentido. Isso, aí vai criando novas... Como é que surgiu o Reels? Surgiu o Reels exatamente precisar ter um pouco mais de movimento, que estava cansando. Então vamos para a próxima. E com certeza eles já têm 2, 3 passos prontos, esperando cansar o bastante. É igualzinho isso aqui, já tem um monte de tela de celular que a gente sabe que não quebra mais, de celulares que são menores, celulares que são dobráveis, celulares que têm um monte de outros recursos. Por que ainda não usamos? Porque ele ainda está esperando a gente não suportar mais isso. Então o mercado vai se ajustando. Então eu não vejo o mundo sem as redes sociais, não vejo. Eu acho que elas cada vez mais pertencerão, até porque está vindo uma geração que foi criada com isso, não conhece outro parâmetro. Então, a gente ainda não sabe os efeitos de médio e longo prazo disso na vida dessa geração, entendeu? Assustadores. Então, meu filho tem 20 anos, ele não liga a televisão, ele não usa a televisão, a não ser que seja para espelhar o celular dele e assistir o YouTube e fazer outras coisas. Eu assisti essas Olimpíadas pelo YouTube, pela primeira vez na minha vida, entendeu? Então, o mundo está mudando. E está mudando para o caminho dessa nova geração. Não adianta a gente, que é a geração que está saindo de cena, querer brigar com a geração que está entrando em cena.
Eu sei disso. Nós somos o resto do talo. Exatamente, eu sei. Meu filho me ensina isso sempre. Exatamente. Com 17 anos. Agora, por conta da sua narrativa muito bem justificada, podemos entender que uma campanha eleitoral é um produto a ser vendido, a ser consumido, exatamente. A ser comprado, não vai ser comprado com dinheiro, mas vai ser comprado com 4 anos da vida da criatura, né? Que é um pouco mais caro, na minha opinião. Mas é um produto que está sendo produzido, embalado, principalmente, muito bem embalado, em papel brilhante, lacinho de fita, para as pessoas comprarem de forma emocional um produto que depois vai ser usado ao longo de 4 anos de forma que deve ser bastante racional. Só que a gente decide do jeito errado. Olha só, a gente compra carro, que é uma coisa de altíssimo impacto para a nossa vida sob o ponto de vista financeiro, que de um modo geral todo mundo compra o carro que pode ter, né? Então, se o cara tem um carro de 50 mil é dinheiro para caramba para ele. Se o outro tem um carro de 400 mil é dinheiro para caramba para ele. Então, de um modo geral, é isso. E a gente compra carro por quê? Porque é bonitinho, no final das contas é isso. Você vai discutir com o outro, o cara vai discutir, ela vai falar, não, porque esse motor é assim, que o motor é assado, mas na prática, comprou porque achou bonitinho. E o bonitinho é no sentido de qual é o respaldo que a sociedade me dá com o carro que eu tenho. Status. A gente brincava na faculdade, né, que o cara compra o carro, na propaganda ele está naquela via maravilhosa, com aquela mulher espetacular que você chega em casa e tem vontade de bater na sua de raiva. Tudo perfeito, não tem um pedinte, não tem nada, não chove, não faz calor. Amigo. E você compra aquele carro e acha que toda essa beleza vem junto. Só veio o carro. O carro, os boletos, as revisões que você não pensou na hora que você comprou o carro. Os impostos, IPVA. Isso, e a sua vida continua a mesma. Por um dia a sua vida ficou legal, mas no dia seguinte, meu amigo, sua vida voltou para a mesma. E as pessoas compram o carro porque acham que vai melhorar de vida. E não vai melhorar de vida, entendeu? O consumo, né, o diálogo, a estratégia do consumo é exatamente essa. É fazer com que você acredite. Você vai comprar aquele tênis lá com aquele símbolo bonito e você acha que vai virar um corredor. Não vai, não. Entendeu? A sua taxa de triglicerídeos não vai baixar porque você comprou o tênis. Esquece. Entendeu? E a política não é diferente. O cara acha que ele vai resolver todos os problemas da vida dele sem que ele eleitor, se interfira, acompanhe, participe, se envolva. E ele ainda vai para o Instagram brigar fazendo polarização. Isso, exatamente. Né? Ele consome e ainda briga. Ele pode ser um consumidor fiel. Consumidor fiel. Então é um produto. Por isso que eu estou falando o tempo todo. Só tem que lembrar que é um produto. Só tem que lembrar que isso tá pintado de dourado. Que é para as pessoas. Não está errado isso tudo acontecer, porque é assim que a gente funciona. Exatamente. E é muito importante deixar isso claro. A culpa não é da política, a culpa é nossa. A gente reage e age dessa forma. O político aprendeu a conversar com a gente, do mesmo jeito que os produtos aprenderam a conversar com a gente. A partir do que a gente deu de retorno. O marketing não é mal. Eu sou um especialista de marketing, o marketing não é mal. O mal somos nós, que queremos que as coisas se travistam de marketing. A gente não quer comprar as coisas pelos motivos óbvios, certos. A gente quer essa parte. A gente quer romantizar a vida, a gente quer um respiro na vida. Então, as pessoas vão criando isso pra gente. Então, a culpa é nossa. Satisfeita, doutora? Já estamos imensamente. Nos estertores do tempo. Imensamente. Muito satisfeita. Podemos acender o cigarro. Gente, é uma brincadeira, uma licença poética. Tá? Contém ironia. Contém ironia, exatamente. Amigo, precisamos encerrar, evidentemente, já estamos aqui nos estertores do tempo. Gostei muito de você ter me relembrado aí as épocas das aulas de matemática e física na faculdade. Hipotenusa. Cateto oposto. Isso. Cateto adjacente. Sensacional. Triângulo retângulo. Isso. Teorema de Pitágoras. Exatamente. Mas isto posto, foi muito bom tê-lo novamente. Você é um cara sensacional. Trata dessas questões. Eu votaria em Roberto Mendes. Eu também. Nenhuma chance de eu ser candidato. Acompanhe o seu voto. Nenhuma chance. E você, sobretudo, é muito honesto, bicho, com os seus comentários. Mesmo que
quem esteja nos assistindo não concorde, mas você... É legítimo. É legítimo. Você é honesto e transparente. Isso torna essas nossas conversas com vontade de quero mais. Seja sempre muito bem-vindo. Foi um prazer novamente tê-lo conosco, amigo. Eu que agradeço. Obrigada pelo presente. É apenas uma opinião, o senhor pode completamente discordar de mim. Excelente. Muito bem. Obrigada pelo presente. Eu que agradeço a presença. Precisamos encerrar definitivamente, entendendo que, mais uma vez, neste processo eleitoral, lhe oferecemos informação para que você analise, compare, reflita e, sobretudo, forme a sua opinião, que realmente é o que modifica, o que transforma a sua rotina. Não saia daqui e, evidentemente, nos acompanhe. Até a próxima edição e cuide-se bem. Que beijo lindo este, hein? Fechou com muito romantismo. Cuide-se bem.